E aí, pessoal, beleza? Vamos falar um pouquinho agora aqui de deformação elástica e deformação plástica, a diferença entre as duas. Quando a gente tiver alguma deformação em um metal, a gente sempre vai ter deformação elástica junto. Nunca vai ser somente deformação plástica. O que acontece, pessoal? A gente começa tendo apenas deformação elástica e se a gente passar um certo nível de tensão no nosso metal, vou falar aqui especificamente do aço, mas isso funciona para todos os outros metais, se a gente passar uma tensão limite chamada tensão de escoamento, eu começo a ter o que a gente chama de movimentação de discordâncias e eu, além da deformação elástica, eu vou ter deformação plástica também, certo? Ou deformação permanente ou também deformação irreversível. Vou pegar aqui de novo nossa estrutura cristalina, tá? Aqui a gente tem uma estrutura cristalina cúbica de face centrada. E o que acontece aqui, pessoal? Tem uma representação de átomos, vamos pensar aqui átomos de ferro, certo? Cada bolinha dessa aqui seja um átomo de ferro. Quando eu aplico um determinado nível de tensões, né? E essas tensões são menores do que a tensão de escoamento, é como se eu espaçasse, se eu deslocasse o centro de cada átomo um pouquinho mais em relação ao seu vizinho. Então o que acontece? Né? É como se eu aumentasse um pouco aqui o tamanho dele e quando eu solto a tensão ele retorna para a posição original. Isso seria deformação elástica, certo? Quando eu ultrapasso a tensão de escoamento, eu vou ter a movimentação de discordâncias, a movimentação dos defeitos lineares de discordância. E aí eu vou ter... É como se eu trocasse a posição dos meus vizinhos. É como se alguns átomos que estão em uma determinada posição vão passar para outra posição. Isso se dá pela natureza das ligações que eu tenho no metal, que são ligações metálicas. Permite o deslocamento de planos cristalinos. Vamos pegar aqui um exemplo de um clipes, né? Eu acho que foi um pouquinho mais fácil, eu sempre dou esse exemplo de sala de aula para a gurizada. Como é que funciona isso? Então, o clipes, né, é um metal de baixo carbono, né, ele tem aqui algumas dobrinhas, certo? Se eu aplicar um nível de tensões pequeno nele, onde eu sei que vai ser abaixo da tensão de escoamento, eu puxo ele um pouquinho, né? Se eu soltar esse clipes, ele retorna para a posição original. Ou seja, eu coloquei tensões aqui que são menores do que a tensão de escoamento. Claro que daí eu tive apenas a deformação elástica, ou seja, somente o espaçamento interatômico. Quando eu soltei a tensão, esse clipes retornou para a posição original. Agora, se eu aplicar uma tensão maior do que a tensão de escoamento, o que vai acontecer? Além da deformação elástica, eu vou ter também a deformação plástica ou deformação irreversível. Como é que eu vejo isso, né? Eu deformo o material, se eu soltar vai voltar um pouquinho, ó. Ele volta um pouco, que é o chamado retorno elástico. É devido à movimentação elástica dos átomos, mas eu também vou ter uma deformação plástica ou irreversível. E isso acontece com todos os metais. Beleza, pessoal? Então, rapidinho aí, mostrar o que é deformação elástica e deformação plástica. Obrigado.